Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta e última aula da disciplina de Economia do Setor Público. Como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao fim da nossa disciplina. O conteúdo que nós estamos estudando aqui é um conteúdo muito rico, nós temos uma série de informações e ele faz parte do nosso dia a dia. Nós estamos acostumados a ouvir a respeito dessa temática nos noticiários, nos jornais. Nós debatemos isso com os nossos colegas, com as pessoas com as quais nós convivemos, e é um assunto muito interessante, por isso que todo mundo gosta de debater bastante. Na aula anterior, nós falamos a respeito das receitas do governo, e nesta aula nós falaremos a respeito dos gastos do governo e falaremos a respeito do orçamento público. Imagina a polêmica que não é falar a respeito da forma como o governo realiza seus gastos. Há quem diga que o governo gasta demais, há quem diga que o governo gasta de menos em determinadas áreas, há quem diga que o governo privilegia determinadas áreas, determinados segmentos para poder realizar os seus gastos. E assim nós temos uma série de discussões acerca da legalidade desses gastos, acerca da possibilidade desses gastos estarem sendo realizados desta forma. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que vocês vão estudar nessa última aula, porque nós estaremos tratando, além de falarmos a respeito da estrutura, do crescimento e da contenção das despesas do governo, nós estaremos falando também do orçamento público, que é um assunto que também gera bastante discussão, né? As pessoas sempre querem entender exatamente como que funciona essa estrutura do orçamento, com base em que ele é devidamente planejado. Então, veja bem, eu começo a nossa aula fazendo uma pergunta, levantando um questionamento para vocês, como de costume. Afinal de contas, o que é a despesa pública? Será que o conceito que eu tenho em mente, o conceito que eu tenho na minha cabeça com relação à despesa pública está correto? Quando eu falo de despesa pública, é a mesma coisa ou eu posso comparar a uma despesa privada, por exemplo? Bom, o conceito que eu trouxe para vocês aqui, para responder essa pergunta, é que despesa pública nada mais é do que o conjunto de dispêndios. E para aqueles que não sabem o que é dispêndio, dispêndio é sinônimo de gastos. Então, é o conjunto de gastos que os entes públicos realizam. Então, a gente vai falar a respeito desse conjunto de gastos que os entes públicos realizam. E a partir daí, a gente passa a conhecer, então, né, por meio da significação, a forma como as despesas, elas são divididas. E vocês conseguem observar aí, nesse material que eu estou propondo e trazendo para vocês, que as despesas, elas são divididas em despesas correntes e em despesas de capital. Então, isso significa dizer que quando o governo ele se propõe a realizar suas despesas, ele se propõe a realizar gastos, ele se propõe a estar diante dos seus dispêndios, diante dos seus gastos, que os seus gastos eles vão ocorrer para suprir as chamadas despesas correntes e as despesas de capital. Então, com esse quadro comparativo, vocês já conseguem perceber que, quando se fala em bens e serviços que serão prestados à sociedade, nós temos as chamadas despesas correntes. E as despesas correntes, elas são subdivididas em despesas de custeio, como, por exemplo, o pagamento do pessoal civil, que seria o pagamento do funcionalismo público, e transferências correntes, que correspondem aos pagamentos a inativos e aos pensionistas.
Mas quando a gente fala de despesas de capital, quando o Estado, quando o governo, ele vai realizar as chamadas despesas de capital, nós temos aquelas despesas que vão originar, então, por sua vez, os chamados investimentos, tá? E é importante destacar que esse tipo de despesa, ela vem para fazer com que ocorra um aumento no patrimônio do governo, né? Vem para fazer com que, pelo menos, não haja uma redução do seu patrimônio. Né? Então, pode ser que, dependendo da despesa realizada de capital, o governo ele tenha o seu patrimônio aumentado ou até mesmo a manutenção dele, tá? Então, a título de exemplo, a gente pode citar, para fins de despesa de capital, a construção de um hospital. Então, eu coloquei lá no material de estudo de vocês esse exemplo, né? A construção de um hospital como um exemplo de despesa de capital. E as despesas de capital, elas são subdivididas em investimentos, que acontecem, então, por sua vez, nas obras públicas, inversões financeiras, que é quando o governo ele opta por aquisição de um imóvel, por exemplo, e transferências de capital, que é quando nós temos a chamada a amortização da dívida pública. Então, a gente consegue ver que esse conceito que a gente tem em mente de despesa não é tão simples assim. Então, as despesas do governo não se resumem em um conjunto de gastos que ele vai realizar. Então, esses gastos são divididos em despesas correntes e de capital, e as despesas correntes são subdivididas, e as despesas de capital também são subdivididas. Então, a gente tem um fracionamento nos gastos do governo, e é bem importante a gente conseguir observar isso, gente. E por que eu falo isso para vocês? Eu falo isso para vocês porque muitas vezes nós não temos essa ideia, e nós imaginamos que os gastos do governo são realizados, que as despesas do governo são realizadas sem um destino específico, sem uma área específica para ser atendida, que o governo ele pode realizar os gastos da maneira como ele quiser, e não é bem assim que funciona. É óbvio que existem situações nas quais ele tem autonomia, ele tem liberdade para realizar esses gastos, mas há situações em que essa autonomia, que essa liberdade, ela não é possível. Então, ele precisa cumprir o regramento, ele precisa cumprir o que a lei determina, ele precisa seguir o que está no seu orçamento. E assim, as suas despesas, elas ficam mais engessadas, digamos assim, são realizadas de uma maneira mais engessada. Nessa direção, a gente pode dizer, para que vocês possam compreender melhor, que as despesas elas podem ser divididas, então, em despesa orçamentária e extra-orçamentária. As despesas orçamentárias são aquelas que estão previstas no orçamento, né? Que dependem de autorização legislativa para ser realizada. Inclusive, teve muitos alunos que me perguntaram, em decorrência da primeira live que nós fizemos com a professora Juliana, teve muitos alunos que me perguntaram se o auxílio emergencial cedido pelo governo, lá de R$600, se ele não traria dívidas para o governo, se ele não faria com que o orçamento do governo passasse por dificuldades e coisa e tal, e se o governo não ia se endividar, se esse dinheiro que o governo está destinando a esse programa não faria falta. Então, muitos alunos me perguntaram a respeito disso. Gente, é importante a gente observar que essa despesa que está sendo administrada por meio desse programa, ela é uma despesa orçamentária. Então, ela é decorrente de um projeto de lei que originou uma lei sancionada, né, pelo presidente da República, que, por sua vez, seguiu toda a tramitação legal. Então, nós temos uma despesa orçamentária, né, que é uma despesa decorrente de autorização legislativa para ser realizada, né? E ela depende, então, desse crédito orçamentário para se concretizar. Então, o que eu disse para esses alunos foi o seguinte: está previsto. O dinheiro que está sendo destinado a este programa está previsto. Ele dependeu de autorização legislativa. E com base nas votações, né, exercida pelo Congresso Nacional, que por sua vez aprovaram o auxílio emergencial no valor de R$600, está então dentro de uma chamada despesa orçamentária.
Então, o governo posteriormente não vai poder alegar, porque eu dei o auxílio emergencial, então agora eu estou com o déficit público maior, estou com a dívida maior. Não, está previsto dentro do orçamento. E nós temos também as chamadas despesas extra-orçamentárias, que são aquelas que os pagamentos não dependem de autorização legislativa. Não é o caso do auxílio emergencial, volto a dizer. Então, não fazem parte do orçamento público, que são as despesas extra-orçamentárias, mas correspondem, né, então, à devolução de valores arrecadados na categoria receita extra-orçamentária, ok? Então, é bem importante a gente observar aí a divisão, né, entre as despesas orçamentárias e as despesas extra-orçamentárias. Pois bem, vamos lá, gente. Avançando, a gente vai falar um pouquinho agora a respeito dos estágios das despesas. Quando a gente começa a falar a respeito dos estágios das despesas, é importante nós entendermos essa subdivisão. Eu vou até pedir uma licencinha aqui para vocês, vou estar começando a usar o fone de ouvido para ver se a gente isola um pouquinho o som, porque é isso, né, pessoal? Quando a gente trabalha com aula remota, em função da pandemia, a gente não consegue, às vezes, controlar o cachorrinho que late lá na rua, uma moto que passa, então a gente tem que administrar aí um pouquinho o barulho. Então, peço desculpas para vocês, vamos ver se com o fone de ouvido a gente consegue isolar um pouquinho o som externo. Então, com relação aos estágios da despesa, o que nós temos? Nós temos, então, que a despesa pública, ela vai passar, então, por 3 estágios. O primeiro deles é chamado de empenho. Então, é quando você tem ali, naquele documento, o empenho, ele é um documento, onde ali você tem a autorização, o fornecedor, ele tem a autorização para poder fornecer para o órgão público diante daquele documento, tá? Então, o empenho, ele vai criar uma obrigação do pagamento, porque ele está autorizando o fornecedor a fornecer ou a buscar fornecer. Liquidação, que é a entrega dos bens ou serviços prestados. Então, o estágio da liquidação vai acontecer quando o fornecedor ou ele executou o serviço ou ele entregou. E o pagamento, que é o terceiro e último, que é quando a gente tem a entrega do dinheiro ao credor mediante a autorização da autoridade competente, tá? Então, conhecendo aí os 3 estágios da despesa, gente, eu convido vocês, né, a refletir junto comigo. Será que vocês... como que vocês entendem isso? Que esse estágio das despesas, ele acontece dessa forma redondinha? Empenho, liquidação e pagamento? Óbvio que não, né? Na prática, isso não funciona assim nessa sequência. E tem aí no percurso alguns problemas que podem atrasar a liquidação, alguns problemas que podem atrasar o pagamento. Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, esse segundo estágio é um dos estágios que tem dado mais problema. Por quê? O órgão público nunca comprou tão bem como vem comprando. Na verdade, o órgão público, ele sempre compra muito bem, né? Nós estamos diante do maior comprador do país. Mas o que acontece é que, neste momento, a liquidação, ela está complicada, porque os fornecedores, eles estão com dificuldade para adquirir insumos, eles estão com dificuldade para comprar produtos, eles estão com dificuldade para conseguir determinados produtos, e isso tem feito, então, com que esse estágio de liquidação tenha tido mais dificuldade. E aí, por conseguinte, isso vem atrasando aí os pagamentos. E a partir daí, a gente vai passar a conhecer, nós passamos a conhecer, tendo conhecido aí os estágios das despesas, os conceitos que a gente tem com relação a déficit, né? Muitas vezes os alunos falam para mim, professor, o governo gasta muito, professor, o governo gasta demais, e ele não tem controle sobre os seus gastos, e ele gasta de uma maneira irresponsável, e nós temos uma classificação para dar para essas situações, né? Que é essa classificação que vocês vão aprender agora. Então, assim, quando o governo ele tem receitas superiores às suas despesas, a gente diz que o governo ele está incorrendo num contexto de superávit. E que quando o governo ele tem as suas despesas num contexto maior do que as suas receitas, ou seja, que essa conta não fecha, ele está num contexto de déficit.
Então, o governo, ele incorre em déficit quando as suas despesas são maiores do que as suas receitas, e ele incorre em superávit quando as suas receitas são maiores do que as suas despesas. Como nessa unidade o objetivo dela é discutir as despesas, os gastos do governo, eu trabalhei a questão dos conceitos de déficit, tá? Mas é óbvio que é possível a gente ter o superávit cíclico, o superávit estrutural, o superávit primário, o superávit nominal. É só o contrário. Aqui a gente está trabalhando o contexto de déficit, mas é possível que a gente tenha também o contexto de superávit. Então, o déficit governamental quando a receita pública é menor do que o gasto público, então o orçamento público ele entra em déficit. Então é bem importante a gente visualizar isso, né? Então os alunos que me perguntam a respeito do orçamento público, professora, né? Não é possível que o orçamento público entre em déficit? É possível. Diante de todas essas medidas com relação à pandemia, não é possível? É possível. Então, quando a Receita Pública, embora o governo ele tenha um contexto de planejamento, embora ele vá planejando, ele tenha uma estrutura de planejamento, é óbvio que pode, dentro desse processo, fugir do planejamento dele, e aí ele incorrer numa receita pública menor do que os seus gastos, né, em função de um estado de calamidade pública, como esse que a gente está vivendo. Então, o orçamento público ele vai entrar em déficit. E aí, nós vamos para o chamado conceito de déficit cíclico. E o déficit cíclico, pessoal, ele nada mais é do que a parte do déficit orçamentário que vai variar com o ciclo econômico. Então, assim, nós temos ciclos econômicos. Por exemplo, durante as recessões, nós temos déficit e durante as expansões, nós temos os chamados superávites. Então, quer dizer, por isso que ele tem esse nome, por isso que ele é chamado de cíclico, né? Porque ele depende do ciclo no qual se está vivendo, o ciclo que estamos enfrentando. Então, essa parte do déficit orçamentário ou do superávit orçamentário, variando de acordo com um ciclo, vai dar origem ao chamado superávit cíclico ou ao chamado déficit cíclico. Se estivermos em recessão, será déficit. Se estivermos em momentos de expansão, será chamado de superávit. E aí avançamos para o chamado déficit estrutural. O déficit estrutural, ele é a parte do déficit que é decorrente de um desajuste, então, entre a estrutura de gastos e a receita pública, tá? Então, quando ocorre um desajuste entre a estrutura de gastos do governo e as receitas públicas, nós dizemos, então, que o governo está incorrendo no chamado déficit estrutural. E aí, pessoal, caminhamos para essa tabelinha também, que eu fiz questão de colocar aí para vocês, uma do lado da outra, uma denominação do lado da outra, um conceito do lado do outro, porque é importante que vocês diferenciem o chamado déficit primário, do operacional e do nominal. E você vai ver que o déficit operacional, ele considera o primário e que o nominal, ele vai considerar, né, o primário e o operacional, tá? Então, assim, o déficit primário, ocorre déficit primário quando as receitas não financeiras se igualarem às despesas não financeiras, tá? Então, quando as receitas não financeiras, elas se igualarem às despesas não financeiras, ou mesmo quando ficarem abaixo delas, ao chamado déficit primário. Aqui, a grande sacada é vocês entenderem o que seriam essas receitas não financeiras, tá? Por que eu tô dizendo que a grande sacada é você verificar isso? Porque você vai ver que os outros conceitos de déficit vão contemplar as receitas e despesas não financeiras. As receitas e despesas não financeiras são aquelas que não envolvem juros, correções, amortizações, decorrentes de dívidas contraídas no passado. Então, quando a gente pega o resultado primário para analisar, nós estamos analisando aquele resultado daquele exercício que nós estamos fechando, aquele exercício que nós estamos analisando. Nós estamos abandonando, né,
os juros, as correções, as amortizações decorrentes de dívidas do passado. Então, quando eu pego o resultado primário, eu pego o resultado para verificar o que está acontecendo naquele exercício. Eu pego as receitas e diminuo das despesas para saber se eu estou incorrendo num déficit primário ou num superávit primário. Então, se as minhas despesas forem maiores do que as minhas receitas, eu estarei num contexto de superávit. Desculpa, se as minhas despesas forem maiores do que as minhas receitas, eu estarei num contexto de déficit, e se as minhas receitas forem maiores do que as minhas despesas, eu estarei num contexto de superávit. Lembrando que eu vou pegar aquele resultado do exercício que eu estou analisando. Então, as receitas não financeiras, elas não estão sendo consideradas, né? A gente não embute ela nessa conta, nesse processo, tá? Então, quando eu vou para a análise do déficit operacional, eu tenho o chamado saldo do resultado primário, mais as despesas com os pagamentos de juros reais. Então, a gente tem aqui os juros nominais, menos a inflação das dívidas contraídas no passado. Então, o que a gente observa aqui? Que no déficit operacional, eu estou considerando o saldo do resultado primário, mais as despesas com pagamentos de juros, tá? E aí, das dívidas contraídas no passado. E quando eu avanço para o resultado nominal ou resultado total, eu vou pegar o saldo operacional e vou acrescer a ele a correção monetária e a correção cambial. Então, às vezes, muitos alunos me perguntam assim, professora, mas por que existe tanta classificação de déficit? Por que tem tanta classificação de déficit? Porque se você for analisar pelo conceito que a gente está estudando aqui, cada um deles está mensurando uma coisa diferente. Na página 147 do livro de vocês, no quadro 14, eu fiz uma espécie de mini resumo lá para vocês, né? Então, eu coloco lá nesse quadro que o déficit primário, ele corresponde a receitas não financeiras menos despesas não financeiras. Né? Então, quando eu pego o operacional, eu pego o resultado primário e acresço as despesas com juros reais. E quando eu vou para o resultado nominal, eu pego o resultado operacional e acresço a correção monetária e cambial. Então, a gente consegue visualizar, por meio desse quadro 14 que eu estou disponibilizando lá para vocês, que cada um desses conceitos de déficit, eles vão, então, por sua vez, trazer resultados diferentes, e isso é importante para a análise do governo, para que ele possa entender em qual pé está a dívida dele. Então, quando ele olha o resultado primário, ele está desconsiderando o que ficou no passado. Quando ele olha o resultado, né, operacional, ele está levando em consideração juros reais. E quando ele olha o resultado nominal, ele está levando em consideração correção monetária e correção cambial. Então, você vê que são diferentes esses conceitos e eles trazem para o governo também uma situação diferente com relação ao seu déficit, tá? Então, por exemplo, às vezes o aluno pergunta, professor, eu posso incorrer em superávit primário e em déficit nominal, por exemplo? Claro que pode. Então, observa que você pode ter superávit primário num determinado período e déficit nominal nesse mesmo período. É por esse motivo que os resultados, né, que o conceito, ele é importante, porque ele traz posicionamentos diferentes, ele traz posições diferentes. Pois bem, mas e aí? Tendo conhecido a forma como o governo realiza seus gastos, tendo conhecido essas classificações de déficits, o que o governo faz quando ele está diante de um saldo negativo, está diante de déficit? Então, o governo, gente, muitas vezes, ele está diante da necessidade de financiamento do setor público. O que isso significa dizer? Da mesma forma que nós, enquanto agentes econômicos, quando a nossa agenda, a nossa conta não fecha, e a gente precisa recorrer a um empréstimo consignado, ou a gente precisa recorrer a um financiamento, ou a gente precisa recorrer a um
pegar um dinheiro emprestado de alguém da família para pagar depois, ou de repente tirar o dinheiro de uma aplicação financeira, o governo também precisa buscar meios, ele precisa buscar medidas para poder financiar o seu déficit. E para essa aula, eu quis discutir com vocês os chamados meios extras fiscais. Por isso, o convite para a gente ver na prática, né, como que isso acontece. Então, o governo, ele pode, por meio de medidas extras fiscais, financiar o seu déficit por duas maneiras. Ele pode fazer isso através da emissão de moeda, tá? Então, por meio da emissão e moeda, né? Na verdade, o Banco Central do Brasil, ele vai criar a moeda, ele pode criar a moeda para injetar no sistema. Isso vai fazer com que a base monetária do sistema aumenta, e ele faz isso, né, a pedido do Tesouro Nacional. E o que é importante a gente observar é que o lado positivo é que você tem ali um aumento da base monetária. Isso não vai provocar endividamento público, porque você está criando moeda, só que, no entanto, uma medida como essa, uma atitude como essa, pode trazer um efeito inflacionário, porque você está injetando moeda no sistema. Então, esse é o efeito adverso, digamos assim, da adoção de uma medida extrafiscal dessa natureza para poder financiar o déficit público. E uma outra medida separada para a gente poder estudar é a venda de títulos da dívida pública ao setor privado. Então, essa medida, esse meio, faz com que o governo, então, faça a venda de papéis para poder arrecadar o dinheiro, e é importante a gente observar que ele faz isso mediante o pagamento de uma determinada taxa de juros. Então, óbvio que ninguém vai querer contrair o papel se não for remunerado por isso, tá? Esse tipo de prática, ela desmonetiza a economia, porque nós estamos tirando moeda, né, de circulação. Eu estou retirando a moeda do sistema e entregando o papel para o agente econômico, para o financiamento da dívida pública, e ela é uma medida que muitas vezes, né, é criticada pelo fato dela contribuir para o aumento da dívida, porque a partir do momento que o governo pega dinheiro do agente econômico emprestado em troca do papel, remunerando esse dinheiro a uma determinada taxa de juros, quando ele tem que devolver esse dinheiro para o agente econômico e resgatar o papel, se ele pegou 100, ele não devolve 100, né? Ele devolve 120, porque ele tem que remunerar, tá? Então, é bem importante observar a diferença que se tem com relação a essa prática. E assim, pessoal, chegamos na unidade de número 5 para falar um pouco a respeito de orçamento público. E aí, o orçamento público, iniciamos também com a problematização, o que é, afinal de contas, orçamento público. Então, nós conhecemos, né, a denominação orçamento, muitas vezes a gente emprega esse termo no nosso dia a dia, depende do orçamento, vou pedir um orçamento. Então, tem várias aplicações para a palavra, mas o que é orçamento público? O orçamento público, ele no Brasil, ele constitui-se a partir da elaboração e da execução de 3 leis básicas, sendo ela o Plano Plurianual, que é conhecido como PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é conhecida como LDO, e a Lei Orçamentária Anual, então, que é conhecido como LOA. Então, é a partir da elaboração e da execução dessas 3 leis que a gente tem o chamado orçamento público no Brasil. Então, o orçamento público no Brasil, ele vai se constituir a partir dessas 3 leis. O Plano Plurianual, o PPA, pessoal, ele é um plano de ação, ele é feito a médio prazo, tá? Ele é realizado por meio de lei, e essa realização, ela é obrigatória, e o objetivo dele é estabelecer diretrizes, objetivos e metas. O Plano Plurianual, né, o PPA, o famoso PPA, ele é encaminhado pelo Executivo ao Congresso até o dia 31 de agosto do primeiro ano de cada ano de governo, mas ele só começa a valer no ano seguinte. Então, é bem importante a gente observar aqui que quando a gente tem troca de presidente da República, o primeiro ano desse presidente da República é o último ano de plano plurianual, né, que constitui o orçamento do antigo governo, tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar
que a gente tenha um governo novo, um presidente da República novo, assumindo a presidência em 2021. Vamos imaginar que ele assuma dia 1º de janeiro de 2021. Ele vai mandar, né, o seu projeto no dia 31 de agosto de 2021. Então, do dia 1º até o dia 31 de agosto de 2021, na verdade até, né, o final do ano, ele vai executar o último ano deixado pelo antigo presidente, tá? Se for caso de reeleição, ele vai estar no último ano dele do mandato anterior. Porque o que acontece? Então, ele é elaborado para 4 anos, é esse período de gestão, mas até para que se tenha uma continuidade administrativa. Então, a pessoa não tem como chegar a um novo presidente no primeiro dia do ano e ele não tem tempo hábil para isso. Então, o último ano do que está saindo fica para aquele que está assumindo, e esse que está assumindo, caso ele saia, ele deixa o último ano dele para o próximo. Caso ele se reeleja, ele assume esse segundo mandato com o seu último ano do primeiro mandato, tá? Então, isso é bem importante, eles gostam bastante de perguntar isso em concurso, então é bem importante a gente observar essa questão de que o plano plurianual ele é encaminhado pelo Executivo ao Congresso até o dia 31 de agosto do primeiro ano de cada governo, tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, gente, ela é elaborada para orientar, né, o orçamento fiscal, bem como orientar a elaboração do orçamento da Seguridade Social e os investimentos das unidades produtivas estatais. E ele é elaborado todos os anos. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela tem por objetivo concretizar os objetivos e as metas que estão propostas no PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela LDO. Então, a gente consegue verificar, né, essa inter-relação existente entre essas 3 leis e com o intuito, então, de constituir o orçamento no Brasil, tá? Continuando, né, com relação a essa questão de orçamento, como eu disse para vocês, os alunos me perguntaram muito, eu fui muito questionada a respeito disso, com relação à forma como que o governo vai administrar esse orçamento diante de questões de pandemia, que são vários projetos que estão sendo colocados em pauta e que tem uma preocupação muito grande com relação a isso. E aí, gente, é bem oportuno esse momento, porque em se tratando de orçamento público, a gente tem uma lei que nos ajuda muito nesse sentido, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, também conhecida popularmente como LRF. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi criada com o intuito de estabelecer normas de finanças públicas, para que não houvesse uma falta de regra ou para que cada um não fizesse da forma como achasse mais conveniente, e sim de uma forma padronizada, né? Então, a ideia foi criar responsabilidade na gestão fiscal. Então, quer dizer, essa responsabilidade, antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela existia para uns, não existia para outros, e às vezes, muitas vezes, a conta ficava para um outro pagar, digamos assim, pela falta de gestão adequada, e a Lei de Responsabilidade, ela veio com esse intuito, né, de criar responsabilidade na gestão fiscal. Então, quais são as premissas dessa lei? Ações que compreendem atividades de planejamento, controle, transparência, responsabilização em todos os órgãos da administração pública, que, por sua vez, não façam aí o dever de casa, né? E aí, a reflexão que eu convido vocês a fazerem, junto comigo, é sobre as normas estabelecidas por essa lei. Essa lei, para vocês terem uma ideia, ela estabeleceu um limite de gastos com o pessoal. Então, agora a administração pública ela tem um limite para gastar. Ela não pode mais gastar da forma como ela gostaria, tá? E dentro dessa proposta de limite, os limites com gasto de pessoal, ela fixou o limite para essa despesa em relação à receita corrente líquida para os 3 poderes de governo: União 50%, Estados, Distrito Federal e municípios
60%, tá? Então, os limites para o endividamento público estabelecidos pelo Senado Federal por proposta do presidente da República. Existe também uma proibição de socorro financeiro entre a União, estados e municípios. Existe também as chamadas metas fiscais anuais, que são definidas para os 3 exercícios seguintes. Existe também os chamados mecanismos de compensação. Então, o governo ele não pode. Existem os mecanismos de compensação para as despesas de caráter permanente e também o governo ele não pode, né, por conta do governo não poder criar uma despesa continuada, isso sem indicar fonte de receita ou redução de outras despesas. E também os chamados mecanismos para controle de finanças públicas em ano de eleição, né? Lembrando que nós estamos em ano de eleição, em plena pandemia. Então, né, nesse convite à reflexão que eu estou fazendo para vocês, é assim, na prática, vocês já conseguiram visualizar isso? Esse mecanismo de controle maior, essa forma mais responsável dos gestores não saírem deixando contas para outros pagarem, muitas vezes num volume impagável, né? Era muito comum no passado a gente ouvir, às vezes, prefeitos assumindo, governadores, dizendo: olha, eu assumi a casa com uma dívida enorme, eu passei 2 anos do meu governo pagando dívidas de governos anteriores. Então, na prática, a lei de responsabilidade fiscal ela trouxe um universo diferente para esses gestores, né? Ela trouxe uma responsabilidade para fins de uma gestão mais adequada pelos que vão assumindo e também para fazer com que os que estão atuando gastem de uma maneira responsável, né? Tenham uma conduta responsável. Então, a gente pode dizer que a lei de responsabilidade fiscal ela é um relevante instrumento de ajuda aos governos de todos os âmbitos e que ela tem sido empregada de uma maneira que tem feito com que os recursos públicos tenham passado por uma gestão também mais adequada, tá? Então, a gente consegue visualizar isso com a instituição dessa lei. Eu, na verdade, passo boa parte dos meus dias explicando isso para as pessoas com quem eu trabalho, né? Eu trabalho diretamente, não trabalho para órgão público, mas também atuo como assessora e consultora em empresas privadas que se relacionam com órgãos públicos. Então, eu passo boa parte do meu tempo explicando para essas empresas o quanto a lei de responsabilidade fiscal veio contribuir no sentido de que eles não precisam ter medo de se relacionar comercialmente com os órgãos públicos, com o âmbito público, porque eles estão respaldados, resguardados com relação a essa lei, tá? Então, a lei contribui nesse sentido. Então, na prática, a lei de responsabilidade fiscal, ela prevê ressarcimento e punição aos gestores que não cumprem as normas por elas estabelecidas. Ela tipificou 3 condutas também, pessoal, relacionadas, né? E essas condutas que foram tipificadas são condutas que levam em consideração as despesas que excedem o limite estabelecido em lei, inscritas em restos a pagar. No último ano de mandato ou legislatura, contrair obrigação cuja despesa não pudesse pagar no mesmo exercício, saindo e deixando para o outro, e deixar de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscritos em valor superior ao permitido em lei. Então, a gente consegue, né, observar, nota, né, para fins de avaliação, eu quero que vocês notem que essa referida lei, que eu estou citando aqui para vocês, que é a 10.028, que vem tipificar, ela contribui para essa prática fiscal, que ela tipifica dessa forma que a gente visualiza, né? Ela vem contribuir para a prática fiscal se consolidar. Então, ela passou a punir, né? Ela exige o ressarcimento, ela pode, né, imputar a reclusão. Então, os gestores públicos que descumprem a lei de responsabilidade fiscal
precisam prestar contas. Então, não é tão simples assim. Então, o grau de responsabilidade aumentou muito e a forma de administrar o orçamento, a forma de realizar os seus gastos, a forma de realizar suas despesas passou a ser de uma maneira muito mais responsável também. Então, isso é muito importante, a sociedade ganha como um todo, né? Hoje a gente consegue acessar os portais da transparência, nós conseguimos visualizar os fornecedores, os produtos que foram adquiridos, o valor que foi pago por esses produtos. Agora, em tempos de pandemia, muitas compras estão sendo realizadas. E o cuidado tem sido dobrado nesse sentido para não se pagar valores acima do praticado no mercado, para não se envolver fornecedores, para não se envolver CNPJs, empresas que são idôneas no mercado, que também não querem estar envolvidas em situações que caracterizem um superfaturamento, gestores públicos que estão muito preocupados nesse sentido, porque veja, a gente está comprando em caráter, o governo está gastando em caráter emergencial produtos considerados essenciais num contexto econômico onde há dificuldade para se comprar matéria-prima de determinados produtos, determinados setores e determinadas áreas. Então, é bastante complicado e é um momento onde é extremamente necessário tomar cuidado, ter atenção, ter responsabilidade, porque a demonstração desse orçamento, a explicação com relação ao orçamento público, quando tudo isso passar, o montante de dinheiro que foi gasto, onde foi gasto, como foi gasto, como as despesas foram realizadas, como esse orçamento foi administrado dentro do que foi possível administrar, dentro do que a lei flexibiliza, será esclarecido à população. E o gestor público que não tiver feito da forma como a lei determina e que tiver feito de maneira inadequada, indiscutivelmente será responsabilizado por isso, independente de pandemia ou não, ok? Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa última aula. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição de vocês na nossa live, ou por e-mail, ou pelos outros canais dos quais nós podemos conversar a respeito das dúvidas que aparecerem com relação ao conteúdo, tá bom? Um beijo grande para todo mundo, um bom descanso a todos e até mais.